Adalberto, meu irmão, meu querido, grande artista. Olha que coisa, ouçam, que coisa tão linda. Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento. Você dialogar com o tempo. Mas fico sem jeito calado. E ele Grande Revoredo. Ele zomba do quanto eu chorei. Estamos esperando Nilson, tá, pessoal, pra gente iniciar. Porque sabe passar eu não sei. Cadê Nilson? Cadê Nilson? Num dia azul De verão. Num dia azul de verão, eu sinto o vento. É lindo. e há folhas no meu coração. É o tempo. Quem pode escrever uma resposta ao tempo? Recordo Aldir o amor Blanc. que perdi. Ele ri, Cadê Nilson? Cadê Nilson, meu querido? diz que somos iguais. Se eu notei, Nilson ainda não entrou pois aqui, não pessoal. sabe ficar. Aguardando. E eu também não sei. É ele cantando, Alexandre. Essa versão é linda, cara. Olha o Nilson E aí. gira em volta de mim. Deixa eu convidar o Nilson. Sussurra que apaga os caminhos. Cadê Nilson? Que Cadê amores Nilson? terminam. Nilson, não tô te achando aqui, bicho. Ah, aqui achei. Cíntia, boa noite. Sara, boa noite. Grande Nilson. Deixa eu baixar aqui. Tudo bem? Me ouve bem? Tô ouvindo bem, Nilson. Tô ouvindo bem. O Alexandre já estava... Nilson, eu queria que a gente tirasse um pouquinho pra gente ir entrando no clima. Alexandre, inclusive, aqui dizendo, ó, já tô chorando, né? Porque eu estava ouvindo essa versão aqui, cantada pelo próprio Aldir Blanc. Não sei se você conhece, deve conhecer, né? E o tempo se rói com inveja de mim. Me vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. O tempo se rói com inveja de mim. Isso é genial, né, Nilson? Nilson, eu queria que tu... Só um gênio para responder ao tempo, né? Quem é capaz de responder ao tempo? Eu estava pensando exatamente isso, Nilson. Agora, ouvindo, né, essa música, eu saí hoje de um espaço Aldir Blanciano, né, de um universo dele com João Bosco, e aí eu fui mergulhar em outras coisas e eu comecei a achar absurdos, né? Porque eu sou muito ligado a João Bosco, a gente tinha combinado a live, né? E, inclusive, eu queria que tu falasse um pouco dessa ideia que a gente tinha tido para dar uma força ao Aldir Blanc. Não rolou e hoje a gente se reencontrou, né? Como foi isso, né? É verdade. O Pedrão, o professor Pedro, a gente tinha conversado alguns dias atrás sobre a ideia de a gente bater um papo, né, sobre as coisas que a gente gosta aqui. E aí me veio uma ideia, poxa, você gosta muito das músicas e composições de João Bosco, a gente podia bater um papo falando sobre João Bosco nas composições de Aldir Blanc, e aí eu comentei até para emanar boas energias para o Aldir, que estava nessa luta, né, por ter se contaminado com o Covid-19, e aí seria uma maneira de emanar energias. Ele que é um grande espiritualista no mais alto dos sentidos, né? Que coisa legal.
Gostaria até de falar uma coisa interessante que você, quando logo que eu entrei, que você comentou de Alexandre Revoredo na sua emoção, né? Alexandre, ele faz uma interpretação muito linda de linha de passe, né? Que canta todas a nossa cultura gastronômica, né? Toda sincrética do Brasil com a negritude, que o Aldir nos deu esse presente. Nilson, o que eu fico impressionado com o Aldir Blanc, e aí a gente começando aqui a aquecer os motores, né? É que eu ouço João Bosco desde a minha adolescência, né? Eu ouço João Bosco desde os 14, 15 anos assim. Ainda que eu não entendesse a letra de algumas canções, mas a magia da música de João Bosco ali, né? Passando, e eu ouvi tantos sambas que eu dizia, bicho, isso é tão Brasil. Brasil com S, né? Inclusive, Aldir Blanc tem o Brasil com Z. O Brasil está matando o Brasil, né? E aí eu absorvia a arte de João Bosco, e tem um negócio em Marx que eu gosto muito, né? Que é a ideia da essência e da aparência, quando a gente vai conhecer a realidade das coisas. E depois eu tive quando eu comecei a entender que era Aldir Blanc escrevendo aquelas coisas, eu digo, poxa, eu vivia apenas com a aparência da coisa. Porque a essência está ali. Claro, depois eu entendi que João Bosco também é essência, porque ele está na música, Aldir está na letra, né? E depois a gente Aliás, vai hoje reconhecendo. Hoje o João disse que não existe João sem Aldir, né? Uma das E declarações aí muito veja lindas, né? esse pá dialético, né? João e Aldir. Nilson, antes de você começar a comentar alguma música e tal, foi uma coisa que me emocionou muito, né? A carta, a declaração de João Bosco para Aldir Blanc hoje. Imagina uma amizade de tantas décadas, né? E não só no tempo. Essa amizade, ela subsiste na obra. Essa amizade, ela subsiste na arte, né? E eu queria ler aqui para vocês, né, o que João Bosco disse no dia de hoje, a partir da morte de Aldir Blanc. E aí eu queria ler, se você me permitir. Boa estação. Com Vou ler. certeza. Então, João Bosco diz o seguinte. Pedro, Oi. Pedro, eu queria só dar um pequeno alerta, assim, todo mundo sabe que eu tenho problemas com tecnologia, essa coisa, e a minha miopia que me atrapalha muito, então eu vejo que fica entrando as pessoas aí você Sim. faz esse controle da saudação que eu não enxergo, eu só vou ver depois. Beleza. Pois, assim, de antemão, quem está aqui, né? Tá entrando bastante gente, mas o Alexandre Revoredo, Rafael Oliveira, Micael Conegundes, tem muita gente. Micaela, Vaniele, seja bem-vinda. Marina, Dorvalina, tem uma turma muito boa Fique à aí para a vontade. gente gostar. E aí, isso pessoal, para que vocês entendam o tamanho dessa emoção, né? Isso é João Bosco escrevendo para Aldir Blanc no dia de hoje. E João Bosco diz: peço desculpas aos que têm me procurado hoje. Não tenho condições de falar. Aldir foi mais do que um amigo para mim. Ele se confunde com a minha própria vida. A cada show, cada canção, em cada cidade, era ele que falava em mim. Mesmo quando estivemos afastados, ele esteve comigo. E quando nos reaproximamos, foi como se tivéssemos apenas nos despedido na madrugada anterior. Desde então, voltamos a nos falar ininterruptamente. Ele com aquele humor divino, sempre apaixonado pelos netos. Ele médico, eu hipocondríaco. Fomos amigos novos e antigos, mas, sobretudo, eternos. Não existe João sem Aldir. Felizmente, nossas canções estão aí para nos sobreviver. E como sempre ele falara em mim, e como sempre ele falará em mim, estará vivo em mim a cada vez que eu cantá-las. Hoje é um dos dias mais difíceis da minha vida. Meu coração está com Mari, companheira de Aldir,
com seus filhos e netos. Perco o maior amigo, mas ganho, nesse mar de tristeza, uma razão para viver. Quero cantar nossas canções até onde eu tiver forças. Uma pessoa só morre quando morre a testemunha. E eu estou aqui para fazer o espírito de Aldir viver. Eu e todos os brasileiros e brasileiras tocados por seu gênio. Isso é... Saravá. É muito lindo. Acho que o João tem uma coisa muito interessante da parceria, que é que ele, com seu instrumento, sua sonoridade, realmente faz ressurgir na poesia escrita, ou na palavra, a musicalidade que a poesia deve ter. Então, ele recupera, né, com toda a sua musicalidade. E aí, não tem como lidar com a poesia sem não ser contaminado por ela, para usar um verbo que malmente está sendo, né, muito ventilado hoje, mas ele se contamina com ela. Então, quando o João diz coisas desse tipo, é como se eu tivesse me despedido dele ontem à noite. Isso é muita coisa do boêmio, né? Que ontem à noite a gente tomava uma juntos, agora, né? E no outro dia a gente está aqui de novo. Então, o boêmio tem muito essa solidariedade, né? Nilson, e como foi teu contato, assim, teus primeiros contatos? Fica meio, como o próprio João Bosco disse, né? Fica meio difícil. Não existe João sem Aldir e Aldir sem João. Mas como foram os teus primeiros contatos com a obra de Aldir Blanc, né? Através de João Bosco e de outros intérpretes? Uhum. Eu acho que não existe Brasil sem Aldir. O Aldir foi um grande, eu acho que porque a obra dele está aí, é um grande cronista do Brasil, né? O cronista, para voltar a falar no tempo, né? Cronista vem de crônica, do deus Cronos, né? Que é o deus do tempo. Ele olha para o nosso tempo, né? E o Aldir tem na sua poesia tem essa sensibilidade. O meu contato aparece, claro, né? Primeiro com as vozes que estão na frente da poesia do Aldir, que são Elis Regina e João Bosco, né? A gente está fazendo essa primeira homenagem ao bêbado e equilibrista, mas então vem com eles, né? Com essas vozes, a voz, né, que está na escrita, que está na composição da poesia desse cronista, desse cara que canta o Brasil, o homem do Brasil, os costumes do Brasil, a cultura do Brasil, com todas as suas qualidades e defeitos. Do cronista e do próprio Brasil, ele canta, né, e esfrega isso na cara, né, dos seus ouvintes e coloca nessas vozes, da voz melodiosa e gritante de Elis, né, e na voz desengonçada, mais harmoniosa ao mesmo tempo, de João Bosco, né? Que tem aquele canto árabe que sai do guturais de João Bosco, do violão do João Bosco que dança feito um malandro, né? Circulando pela Lapa, né? Então, o meu contato foi com essa sonoridade, com essas vozes, muito adolescente, né? Mesmo na esteira de todo mundo tá ouvindo Elis, né? E aquele cara me chamava muita atenção nas coisas que vinham das composições dele, e na época que eu comecei a ouvir, muito as contradições minhas pessoais mesmo, que minhas pessoais é ótimo, né? Não, minhas dos outros. Mas, enfim. Mas que falava muito da questão dos ancestrais, da negritude, né, que perpassa, né? Então, essa coisa que me pegava muito, né? Ela tá falando das minhas coisas, da minha cultura, embora eu vivesse na contradição de estar, né, numa concepção mais dogmática, mais cristã, mas aquilo já, de alguma maneira, já, né, me incomodava, no bom sentido, né? Como diz o Ali Salomão, né, já estava
no corpo da negritude, que de alguma maneira é uma consciência que balança, que requebra, né, que ginga na capoeira. Que Então, percute, acredito né? que, não é? Isso é muito interessante. Então, ele realmente introjeta isso na gente, né, nas suas provocações. Então, esses foram os primeiros contatos a ouvir, né, o disco Tiro de Misericórdia, que para mim é um clássico. Acho que foi isso, que os meus começos foram esses. É muito legal. Nilson, eu Um estava abraço lembrando. pro Leonardo Borges, que está por aí. Obrigado pela... É um veterinário que gosta de cultura. Ah, que legal. Sejam bem-vindos aí. Vamos conversar muito sobre cultura, sobre Aldir Blanc, né? Eu vou usar essa expressão nesse par dialógico com a de Aldir e João, mas já se tornando agora um trio com Elis, né? Djavan também, tem aquele sambas êxtase, a música êxtase de Djavan, que diz, né, que era uma coisa muito louca que eu via também na minha adolescência. Djavan tinha essa música êxtase que ele dizia: tava em êxtase que nem Santa Teresa. E depois eu fui descobrir toda a história do êxtase de Santa Teresa, né? Da experiência mística, e aí a espiritualidade que você falou de Aldir Blanc, da experiência mística de uma santa que teve um encontro místico que se confunde com um orgasmo, né? Onde o anjo penetrou meu ventre várias vezes com sua flecha em chamas e eu senti o meu corpo arder. E Aldir traz isso, cara, para um samba, né? Uma experiência mística da maior magnitude. E aí Aldir, ele nesse samba que ele faz com o Djavan, Aldir vai ser ele, pelo menos o que eu conheço, né? Pode ter outros caras, ele e Bernini do Renascimento, que fez uma escultura na Itália, mostrando o êxtase de Santa Teresa. Então tá lá Bernini, lá no Renascimento, e tá aqui Aldir Blanc mostrando o êxtase de Santa Teresa pra gente. Isso é uma obra que não tem, né? É inestimável o valor. Não tem como a gente mensurar. É muito lindo, né? Uma coisa que eu gosto dessa fase, Zé Lucas, nosso grande percussionista elegante aqui, que a gente está Tem boi falando na que, linha. como você tinha falado, tem boi na linha, das aventuras nos trens, né? Mas uma coisa interessante, é uma curiosidade aí sobre êxtase, aquele é justamente ele ter composto para aquela fase sambista do Djavan, que é maravilhosa, Sim, que né? é muito boa. Que hoje o Djavan acertou no ritmo, inclusive, né? É, nessas canções. Que é um disco, Djavan tem esse disco. Ele tem um disco também que Chico Buarque entra muito nesse disco. É um disco, eu não vou lembrar agora, mas ele tem uma capa cinza, né? E que tem também composições. E essa fase é muito rica, né? Só que, Nilson, eu gosto de Aldir Blanc, né? São as imagens. Eu amo um compositor quando ele provoca elementos imagéticos, né? Quando ele traz para a gente a construção de imagens. Eu gosto muito de Lenin, porque Lenin tem muito isso, né? Então, inclusive por influência de João Cabral. Mas Aldir Blanc ele tem uma maneira, como você falou aqui, de retratar o tempo, né? E aí a ideia da crônica, né? E imagens que são tão brasileiras, que são tão cotidianas, que são tão nossas. Tem uma imagem dele dizendo assim, tá lá, quando ele diz assim, tá lá o corpo estendido no chão, né? Em vez de um rosto, a foto de um gol. E aí você visualiza claramente, né? Um corpo, mataram alguém, e aí colocaram, as pessoas cobriam o corpo com um jornal, e olha que sacada linda, que detalhe poético, né? Em vez do rosto da pessoa, e aí tem também uma denúncia social, porque as pessoas, dentro de um determinado, né, de uma determinada marginalização, elas perdem sua identidade. E aí ele diz, ao invés de um rosto,
a foto de um gol. São essas imagens assim que mexem realmente com a gente, né? Exatamente, acho que é uma das tarefas do cronista, pelo menos do bom cronista, né, é dizer o tempo no espaço, né, nas imagens, né, na tradição da literatura brasileira, isso começa a ser inaugurado lá pelo Vaz de Caminha, mostrando as belezas, né, das pessoas, da terra, etc. O cronista realmente tem essa função. O interessante é que a crônica, né, na modernidade, ela vai ganhando mesmo esse peso interessante da descrição do popular, e inclusive com, de certa maneira, maximizando as suas contradições, né? Então, acho que essa contradição que você está colocando é muito interessante, né? Quer dizer, o camarada ali acabou de levar um tiro, está deitado na calçada, e o outro está com o radinho de pilha no ouvido, escutando o Flamengo. É tudo junto, isso, né? E hoje não mais, Nilson, mas eu vivi. Já mataram gente na minha rua, né? E essa imagem que ele diz que a baiana depressa o balotou, né? Malandro junto com o trabalhador, né? Então tem toda uma imagem que ele vai construindo, né? E interessante, o cara que foi olhar o corpo que estava no chão, que inclusive isso virou bordão de futebol, né? Tá lá o corpo estendido no chão, né? Virou outro, cara, né? Silvio Luiz gostava, Silvio Luiz, né? Né? Aproveitava esse bordão. E aí, Nilson, tem a ideia também do cara que sai, que estava olhando o corpo, que sai, aí ele diz, o cara vai pensando numa mulher ou num time. Essa imagem do cara que sai com a cabeça, né? Tá pensando numa mulher ou num time. E é tão cotidiano, é tão nosso, né? Brasil com S. Muito interessante, gosto demais dessa imagem. É uma das que eu gostaria, tem tanta coisa boa para falar que essa não entrou na nossa lista, né? Mas não entrou, boa menção. Inclusive, porque entrou agora, isso porque eu estava ouvindo aqui no YouTube e ela me veio, né? Essa música me veio e essa imagem foi muito forte. Mas começa, fala uma música, começa essa lista aí, porque eu trouxe outra coisa que eu queria comentar depois, tá? Mas comece a lista e a gente vai batendo bola e depois eu entro na lista. Pronto. Assim, já das que a gente combinou? Várias que a gente... Bom, porque, então, eu acho que eu pensei assim, que primeiro a gente não pode deixar de falar de um dos maiores sambas, né, que foram feitos por aqui, porque ele recupera a questão da aceitação social. Por exemplo, como o Brasil incorpora para si, começa a chamar inclusive de hino, né, o bêbado é equilibrista. Mas assim, essa não é a primeira, né? Essa, a gente combinou que ia fazer só uma menção. Até porque vai se escrever muito sobre esse samba a partir de agora, mas enfim. Uma coisa que eu acho um detalhe curioso, de informação mesmo, né? É muito bonito o João falando, né, da criação, ela nasce como uma melodia primeiro, o bebê equilibrista, do João assistindo Chaplin, nosso grande ator. Nosso porque, né, como diz o John, né, de todo mundo. Mas ouvindo Smile, de Charlie Chaplin, né, uma música bonita que fala para a gente sorrir. E aí o João pega os três primeiros, três primeiras notas de Smile, né, que foi vertida para o português pelo Braguinha, o João de Barro, o Djavan canta, inclusive, que é uma coisa assim: sorri quando a dor te torturar. E João Bosco pega essa mesma melodia: sorri quando a dor caía, a tarde feito um viaduto. E aí pega a mesma sonoridade e o Aldir bota a letra, que fica uma coisa maravilhosa. Aí uma coisa que eu gosto,
e que você já inclusive prenunciou, é a capacidade que esses caras colocaram, tanto na melodia e no ritmo, como na letra, uma irmandade também que existe entre essas figuras que você está mencionando, porque elas alçam a temas diversos, né? E aí, por exemplo, uma coisa que a gente encontra muito no Chico Buarque também, nas letras dele, é como essas imagens vão ganhando uma ambivalência, tanto dessa tarefa do cronista, mas junto com a denúncia social, da urgência dos tempos, por exemplo, né, da revolução, né? Acho que Aldir ele pode ser dito como um cronista das revoluções, mas das revoluções não conduzidas pela burguesia, pela aristocracia, mas uma burguesia do povo, né? Então acho que o bêbado equilibrista, né, uma figura interessantíssima. O bêbado é um filósofo, né? Ele se arvora, você que é um homem da filosofia deve saber bem disso. Quer dizer, ele se arvora, mas o bêbado se arvora a começar a ter lampejos de contemplação da realidade, né? E daí para a metafísica é um pulo, né? E é um filósofo interessante, que é um filósofo nietzschiano, é o filósofo dionisíaco, né? E que deixa como ele derruba, como o álcool derruba o ego do cara, e ele está em explosão de consciência, de desejo, né? Tá aberto, o cara tá aberto, né? Aberto. E aí o bêbado equilibrista é muito, voltando para fazer a relação com Nietzsche, é interessante, porque esse equilibrista também lembra o bailarino do Zaratustra, né? Que está tentando se equilibrar na corda, meio cambaleante, né? E está se equilibrando ali para poder chegar, né? Imaginar ser o super-homem, né? Acho que a artificialidade poética, né, que o Aldir coloca nisso é muito interessante e nos cai muito bem na brasilidade, né? E o que eu acho, essa figura que tu coloca, eu tô ouvindo, Nilson, um retorno meu. Tá ouvindo mal? Meu som tá chegando legal para você? Tá perfeito, para mim tá. Tá? O meu tá ruim? Não, tá legal, tá legal. Mas o que eu retomando aqui a imagem de Zaratustra, né? Porque de um lado a gente tem o bêbado, né? Que é o cara que está exposto, porque, né, seus desejos estão sem a barreira do superego. Do outro lado tem o equilibrista, que em Zaratustra ele chama do palhaço das 1000 cores, né? Que tem aí 1000 cores e é aquilo que ele vai entre o macaco e o super-homem, e o cara está se equilibrando. Nós, seres humanos, estamos nos equilibrando nessa corda bamba, sem saber se vamos chegar, e, na minha opinião, muito mais para macaco do que para super-homem. Né? Muito mais. Verdade. E esses tempos agora estão provando para a gente que a gente está muito mais próximo do macaco mesmo, né? Eu acho que o macaco está mais avançado que a gente. Está muito avançado, né? Nilson, bom, vai lá. Sim. Vai, você... Eu pensei que a pausa era para mudar. Eu queria propor o seguinte, que você fale de uma música. Eu separei poucas músicas porque eu fiquei tão maluco assim com tudo, e eu queria que você falasse, mas ao mesmo tempo eu trouxe 3 textos, 3 músicas. Eu queria que você fosse dissertando, e aí no intervalo da sua dissertação eu falo de uma música, eu faço um comentário. Tá bem. E a gente pode interagir. Eu tô com medo de queimar uma aqui, porque eu queria muito que chegasse numa determinada, mas... então eu queria... A primeira seria uma coisa assim que tem muito a ver com né, assim, a minha prática, né, da poesia, mas que é não tão muito conhecida, mas eu não quero queimar ela muito, então falar mais rapidamente dela, que é essa canção que chama Me Dá a Penúltima. Essa inclusive,
o próprio Aldir canta, né? O João Bosco canta também num ritmo que dá mais andamento, né? Meio quase um samba enredo, mas o Aldir canta, quando ele canta mais melancolicamente, mas é um retrato, de certa maneira, do ambiente da boemia. Mas aí eu queria aproveitar na leitura dela para tentar mostrar assim, como que esse alçar das figuras de Aldir, de uma figura mais aproximada, relacionada, no caso aqui, à boemia, à malandragem, mas isso começa acho que na intensidade das imagens, começa a levar para outros problemas que estão envolvidos aqui. Então, Me Dá a Penúltima, que é um título interessantíssimo, que é pode ser sempre uma frase atribuída ao boêmio, né? Ao bêbado, que é aquele que está no bar e nunca pede a última, ele pede a penúltima, né? Então, quando o cara pede a saideira, hoje em dia, né? A saideira, na verdade, é que vai começar um novo ciclo né? Aí ele não pede a última bebida, ele pede a penúltima. Mas aí ele vai e diz assim, eu acho muito lindo também a maneira, a simplicidade das imagens. Elas nascem mesmo na simplicidade. Milton Nascimento diz que, inclusive, que é uma das coisas mais complicadas, né? É quando o compositor chega à sofisticação da simplicidade. Como faziam Cartola, Dona Irã, Noel Rosa, né? Martinho da Vila, conseguem chegar ao mais complexo pela simplicidade, mas não é fácil, né, ser simples. Mas, enfim, a letra da canção é assim: eu gosto quando alvorece, porque parece que está anoitecendo. E gosto quando anoitece que só vendo, porque penso que alvorece. E então parece que eu pude, mais uma vez, outra noite, reviver a juventude. Todo poeta é feliz porque quanto mais triste, mais se ilude. Esse é o segredo de quem, como eu, vive a boemia. Colocar no mesmo barco realidade e poesia. Junto da própria harmonia, vivendo em paz ou sem paz, para mim tanto faz, se é noite ou se é dia. Boemia total. De certa maneira, é lindo esse poema, né? De certa maneira, ele dialoga com o que a gente vai ver mais recentemente, com Resposta ao Tempo. Porque isso aqui também é uma resposta ao tempo, né? Aí esse boêmio que passa a noitada, confundindo a noite com o dia, né, ele está retomando, de fato, esse cronista, o cara que quer vencer o tempo. Né? Ou seja, ele quer... então, assim, a virada de noite para o dia tanto faz. Então, eu gosto de quando alvorece porque parece que está anoitecendo. Né? Então, eu confundo, né? E aí, inclusive, são passagens das estações do dia que, de fato, são muito parecidas. É só os movimentos que são contrários, mas, quer dizer, é o claro e o escuro ali, né? Trazendo a transição para uma transmutação da humanidade. E essa transmutação é uma maneira, então, de você não estar incluído no tempo, mas você está nos intervalos, né? E o boêmio é esse, né? A gente tem que agradecer os boêmios, aos bêbados da madrugada, porque eles vigiam a noite para nós. Enquanto nós vamos dormir, eles estão lá vigiando a noite. É um estado de vigília para aqueles que já foram dormir e trabalhar no outro dia, né? Mas assim, o boêmio ele conquista então nessa transmutação dos tempos, né? Ele consegue trazer para a gente uma coisa que, de fato, como ele disse, colocar no mesmo barco realidade e poesia, né? Ele conquista para nós a imortalidade. Esse cara vai virar eterno por causa disso, né? E, de fato, ele vira eterno porque na poesia, né, na arte, isso se consagra como uma reverberação da humanidade, né, daquilo que a humanidade
pensa, quer, deseja, o que ela faz de bonito, de feio. Mas então eu acho muito interessante, quer dizer, se reviver da juventude, né, que parece aqui nessa figura do boêmio, mostra, digamos assim, a função social, poética do boêmio, que de alguma maneira resgata para nós a nossa vontade, o nosso desejo, né? Aí voltamos a Apolo e Dionísio, né, se você quiser, né? Que enquanto Apolo vai trabalhar, Dionísio quer uma festa. Então, mas se não tiver ninguém fazendo festa, né? Se a cigarra não estiver cantando, como é que eu vou ter esperança de um dia ter um gozo, né? De poder fazer uma farra, né? O que são o restante dos meses em Garanhuns, se não for julho e o Festival de Inverno, Sim, né? sim. A gente precisa dessa... Esse equilíbrio, né, disso que a gente... E é interessante tu evocar aqui a figura de Dionísio e de Apolo, porque esse, exatamente esse e o equilíbrio nietzschiano, né? Do espírito dionisíaco, que nos faz gozar, e do espírito apolíneo, que nos equilibra. E só para fazer um complemento ao que tu está falando, João Bosco, na nota que ele divulgou hoje, ele diz, né? Felizmente, Aldir se foi. Isso é triste. Felizmente, nossas canções estão aí para nos sobreviver. Então, para dar continuidade a esse ciclo de renovação de vida, que não termina, é finito no corpo, mas ele permanece. Né? E a arte tem esse poder de tornar as pessoas imortais. Né? Então, que bom, né, que temos, então, esses boêmios que fazem Muito isso. legal, cara. Bom, Muito era legal. esse meu comentário sobre essa que queria... Vamos lá. ser Eu quero mais fazer um uma... comentário, porque eu não quero interromper muito, eu quero lhe ouvir. Estou aprendendo muito Imagina, aqui. eu quero ouvir. Poxa. E aí eu vou pegar só um trecho, porque Mestre Sala dos Mares, tá, não sei, a gente botou na lista, né? E aí eu vou iniciar esse comentário e passar a bola para você, tá? Ah, ok. E aí o que é que acontece, né? A ideia do João Cândido, né? A ideia de dar visibilidade a um herói negro, né? A ideia de que houve uma revolta e essa formação histórica, política da gente, Nilson, de uma elite que ela é uma elite que ela se forma no privilégio. Né? Ela se forma aproveitando da mão de obra escrava, depois explorando o trabalhador dentro já de um sistema capitalista mais avançado. Mas aí a gente não vê, a história não tem olhos, e ela deve estar tendo agora, para esses revoltosos que vêm de baixo. A história positivista que guiou a nossa história, a história do Brasil, ela sempre teve o olhar voltado para cima, para as cúpulas da sociedade. Ela sempre teve um olhar voltado para as grandes lideranças, os grandes heróis que a elite admitia e que a elite construía. E aí vem a genialidade de Aldir Blanc de dar visibilidade a um herói negro. Né? E mesmo dando visibilidade a esse herói, ele tem um verso que eu vou ler aqui, mas depois eu queria que você comentasse a música também, que diz assim, né? Glória aos piratas, às mulatas e às sereias. Ou seja, ele não está dando glória aqui, né, aos caras da Marinha, aos oficiais da Marinha, mas aos piratas. Aqueles que estão na contramão da história. Aqueles que a história resolveu apagar. Né? E ele diz, glória à farofa, à cachaça e às baleias. Glória a todas as lutas inglórias. Eu acho essa frase genial, porque é a gente exaltar, né? Tudo aquilo que a história quer apagar. Então, as lutas gloriosas, elas são lutas que a elite trava. Elas são lutas para uma outra situação. Mas e as lutas inglórias? Né? E a luta daquele cara? E a luta do trabalhador no dia a dia? E a nossa luta, Nilson, na sala de aula? São lutas inglórias. Só que Aldir Blanc está aqui exaltando essa luta. Né? E ele diz, glória a todas as lutas inglórias que, através da nossa história,
não esquecemos jamais. Salve o navegante negro. E aí é bem interessante a gente ressaltar aqui que não era a letra original, não era navegante, mas era almirante negro, né? Só que a ditadura não deixou. É inconcebível um oficial negro, né? E aí ele finaliza, bicho, com uma coisa que é lindo, né? Que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Ou seja, não existem monumentos para os verdadeiros heróis da nossa história. O único monumento que o João Cândido tem, né, por ter feito a revolta da Chibata, são as pedras pisadas do cais. E outro dia eu vi um documentário, Nilson, para concluir minha fala aqui, que me trouxe uma imagem que muito me emocionou. Há uma história, há um relato, que João Cândido, depois, né, propuseram uma negociação, mas depois ele foi mandado para vários manicômios, ficou preso em manicômios. No final da vida, ele se liberta e ele vai, um belo dia, ele está, olha que coisa linda, né? Ele está no cais, olhando o mar, e os caras passam rebocando o navio, que ele foi o líder da revolução naquele navio, rebocando o navio porque eles iriam afundar o navio. O navio ia ser aposentado, né? E simplesmente ele pegou um barquinho, ele foi até o navio, eu acho essa imagem belíssima, e ele deu um beijo no barco. Ele se despediu do barco, ele se despediu do navio, onde ele foi um líder, onde ele foi um rei. E isso é uma imagem muito linda, né? O almirante desse navio, né? Ele foi o almirante do navio, né? Ainda que a ditadura não deixe falar almirante, ele foi o almirante, né? Ele foi o almirante. É interessante, eu gosto, eu achei que essa explanação sua já deu conta de tudo. Eu queria destacar duas coisas, se você me permite, nessa composição. Que, assim, bom, eu vou colocar uma terceira agora, mas vou ser rápido. Nilson, deixa eu só pedir licença. Vamos fazer o seguinte. Pois não. A gente vai ficar aqui conversando. Se cair o tempo, a gente volta. Podemos, tá? ok. E vamos conversar. Perfeito. Vamos conversar que o bom é a gente conversar e trocar ideia. Vamos lá. Lembrando novamente que eu não enxergo, viu? Assim, às vezes eu vejo alguma foto que eu reconheço, mas eu não enxergo as pessoas. Mel por aí. está dizendo aqui. Vi isso no Meteoro Brasil. Foi também onde eu vi, Mel. Eu vi essa história. Nosso aluno lá do FAP. Revoreto está dizendo que você já tem uma eternidade gravada, você e ele. Sim, nós temos posições. Muito bom. Gosto muito, inclusive, das interpretações do nosso seresteiro garanhuense. E agora foi para o Brasil, né? Bom, uma coisa que eu queria comentar sobre o Mestre Sala dos Mares está no fato de como que isso começa a ser apresentado na composição. Eu estou falando da poeticidade, né? Começa a ser apresentado a maneira de uma fábula, de uma lenda, né? Quem sabe de uma epopeia, né? Há muito tempo nas águas de Guanabara, então parece que isso começa a ser apresentado como uma história lá dos nossos tempos imemoriais, etc. Que de certa maneira isso nos forma como povo, né? Nos incorpora como povo. Eu gosto muito dessa introdução. Né? Não virou uma mitologia. E olha que bonita, mitologia negra, né? Então ele está colocando, olha aqui, a raça do nosso povo, né? Então, sem dúvida, eu gosto demais desse episódio da nossa história, apesar de sangrento e cruel, mas uma coisa muito interessante foi o fato de João Cândido ter sido de fato elevado a almirante pelos seus próprios companheiros, por suas habilidades mesmo marítimas. Quer dizer, ele fala, quem que vai conduzir a gente? Vai tu, João Cândido, né? Aí a imprensa batiza para almirante dele. Hein? A liderança eu não vi. Uma liderança vinda de baixo, né?
de baixo, né? Quer dizer, quem que elegeu esse cara? Foi o povo, né? Foram lá, tal. Por isso que é muito interessante o pessoal do Porão, né? Que fala, e aí, por isso que uma outra imagem que eu acho que é muito interessante, Pedro, nas composições do Aldir, é esse alçar de uma imagem figurativa, digamos, mais datada, para algo que vira mais mítico, mais universal, aproveitando outras imagens ali que estão ambivalentes. E aí a gente pensa... Então eu penso em pelo menos duas imagens aqui que estão nitidamente referenciadas no Mestre Sala dos Mares. É claro, o Mestre Sala, né, um sambista, o passista, né, que sem dúvida nenhuma é uma figura que incorpora a nossa cultura, que vem tanto daquilo que nos dá a diversão, digamos, o entretenimento, o carnaval, como também do trabalhador, porque o cara, para vestir aquela fantasia, ele trabalha o resto todo ano para comprar aquela fantasia. Né? E só que ali ele é uma celebridade. O Mestre Sala é uma celebridade, junto com a porta-bandeira. Ora, a porta-bandeira é aquela que impunha o mastro com as insígnias da escola de samba. Né? Então, é como se fosse na guerra o porta-bandeira, se derrubarem o porta-bandeira, a guerra acaba e você perdeu a guerra. Né? Então, a porta-bandeira é essa aqui. Ela tem um é muito simbólico. Muito forte, né? Exatamente, o poder é tremendo. Então, a porta-bandeira, ela impunha essa bandeira. Mas quem que protege a porta-bandeira? Qual é a guarda personalizada da porta-bandeira? O Mestre Sala. Ele é um jogador de capoeira, geralmente, né? Assim, na tradição. Um jogador de capoeira, então ele está dançando ali, mas você pensa que ele está dançando, porque se você chegar perto, você leva um rabo de arraia. Né? Então ele está ali para proteger a porta-bandeira, que por sua vez protege a bandeira. E eu digo, é a bandeira brasileira que está ali. Né? Então esse Mestre Sala, né, que guarda a nossa bandeira, a nossa marinha, por exemplo, ali, né, nessa revolta, aí já é João Cândido e todos esses almirantes negros que seguram o nosso Brasil, né, que estão ali junto. Né? Então, gosto muito dessa figura mitológica, como eu falei no começo, dessa figura carnavalesca do Mestre Sala, né? E aí uma outra imagem que eu acho que está referenciada aí, que é muito interessante, que faz essa inversão interessante da autoridade, que é o navio negreiro do Castro Alves, né? Porque aqui o pessoal do Porão é que embala a música que canta, né? Que embala a dança do Almirante Negro. Né? Então, agora o pessoal que está no Porão, ele não está sendo levado para ser escravizado em solo brasileiro. O pessoal do Porão está sendo levado para a libertação, né? Da libertação da chibata, a libertação, né, dos maltratos. Se tornando então, sujeitos históricos, né? E viram sujeitos, pronto, viram donos da sua própria história. Então, eu gosto dessas três imagens em particular. E tem, só reforçando essa tua imagem mitológica, que o Aldir dá nessa... Óbvio, a gente está aqui falando no espaço poético, né? E a figura... Aí ele diz, né? O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro. Na ideia de quem, com o seu discurso revolucionário, mostrando as desigualdades, mostrando as injustiças, ele enfeitiça. E aí ele chama também as pessoas para vir com ele para a luta. Muito marxista, né? É a palavra mesmo, tem que levar. Muito bom. É muito interessante, cara, muito interessante. O meu está falando que lembra muito a história de Bom Crioulo. Eu acho que as relações são muito apropriadas mesmo, né? Que era um grumete também na literatura brasileira, que foi muito rebelde, né, no sentido de romper com um problema muito sério nas Forças Armadas, que é um problema da masculinidade, né? O Bom Crioulo, acho que está muito bem referenciado aí. Nilson, tem outra música aí, naquela combinação que a gente fez sem combinar,
eu queria entrar com outro texto, porque são textos Vamos lá. que são tão afetivamente fortes para mim, né? Eu estou incomodadão com o meu som, porque está rebatendo aí para mim, entendeu? Para eu acho que tá legal. Aqui tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou permanecer assim para a gente não derrubar a live, para a gente fazer essa primeira hora, tá? E aí é a Beleza. música Agnus Sei. A música Agnus Sei, que, penso eu, acho que é a primeira parceria. Acho que é a primeira. E Nilson, não tem, para mim, assim, é uma das músicas nesse fenômeno que eu gosto da música, que traz imagens belíssimas, imagens cinematográficas. Você ouvir essa música é você assistir um filme na sua cabeça, porque esse início dessa música, quando ele diz assim, face sob o sol, os olhos na cruz, que é uma música que fala sobre as cruzadas, que fala sobre o ataque, né, cristão ao Oriente, que fala sobre o ataque cristão aos árabes, né? Eles vão atacar os árabes. Aí ele diz, os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã. Então, eu imagino que vem uma tropa ali, Nilson, e está amanhecendo o dia, né? A face sob o sol, os olhos na cruz, né? Vão levar ao reino dos minaretes, os árabes, né? A paz na ponta dos arietes, que a gente chama de arietes, que eles usavam para derrubar as portas, né? A conversão para os infiéis. Para trás ficou a marca da cruz, na fumaça negra, vinda na brisa da manhã. Essa imagem da fumaça negra, de que você está num campo de batalha, isso é muito, né? E aí vem um questionamento. Como é difícil tornar-se herói. Só quem tentou sabe como dói vencer Satã só com orações. Os soldados não têm, os cruzados não tinham apoio. A igreja mandava e não dava apoio. Então, como é que a gente vai vencer Satã só com oração? Cadê a intendência aqui? Cadê as armas para a gente vencer Satã? E Satã sempre como o outro. Né? Satã é sempre colocado como o outro, diferente. Né? E aí tem umas questões bem interessantes assim, que ele coloca. O meu pastor não sabe que eu sei. Essa ideia, essa imagem aqui, Nilson, é muito interessante, até para os dias de hoje, onde os pastores têm guiado, né, os fiéis para as suas aventuras autoritárias, né, os seus sonhos de sadismo e perversão. E aí eu quero só quebrar aqui, não, sem generalizar, né? Mas aí os soldados estão ali. O meu pastor não sabe que eu sei da arma oculta em sua mão. Né? Então, é alguém que está tomando consciência de que está sendo manobrado. Né? E penso eu que isso é uma imagem, uma música que traz uma imagem muito forte, é muito bonita, e ao mesmo tempo ela é muito atual. Porque além de falar de fiéis que estão desconfiando de seus pastores, ela fala de um cristianismo intolerante, que coloca o outro como Satã. E nesse caso aqui, não é só o muçulmano que é satânico. É o cara do candomblé. Exatamente. É o cara que é espírita, né? É o cara que tem... Ou seja, qualquer outra religião que não seja a minha é satanizada. Por essa vertente cristã. E aqui eu faço questão de ressaltar. Vertente cristã. Não estou falando de todos. Alexandre está perguntando qual é a canção. Agnus Sei. Vou mandar aqui. Nilson, se quiser continuar, lhe dou a palavra aí. Eu acho... Essa aí eu estou satisfeito. Eu gosto, só para não dizer que não disse nada, agora que você falou do título, né? De Agnus Sei, tirar, por exemplo, esse jogo poético de transformar Agnus Dei, né, para Agnus Sei. Então, vira o Cordeiro de Deus, agora é o Cordeiro do Saber. Né? Agora nós vamos entrar no jogo, né, que é muito interessante. E tem outra parte.
Conclua, conclua. Ah, não, eu só ia comentar que eu acho que isso é o batismo, digamos, é o batismo de candomblé do João Bosco, né, na inauguração com Aldir. E aí, Ela eu acho simboliza. sim, eu acho que é legal, Nilson, porque ele coloca também a tomada de consciência, ela aparece na música muito claramente. Tem versos assim que ele diz, Dominus domino juros além. Né? Então ele traz a ideia do juro, porque os cruzados estavam buscando dinheiro. Essa ideia dos juros além, uma das motivações dos cruzados era pilhar riquezas dos outros. Né? E aí eu não estou querendo fazer uma relação direta aqui com certas igrejas de hoje, mas já estou fazendo a relação direta. Mas ele está fazendo. E aí ele diz, todos esses anos, Agnus sei que sou também, mas ovelha negra me desgarrei. O meu pastor não sabe que eu sei, da arma oculta em sua mão. E aí ele continua, meu profano amor, eu prefiro assim. Então, ele prefere o amor profano. Né? Então, ele está se desgarrando, ele está caminhando em direção ao mundo profano, e ele prefere dessa forma. A nudez sem véus diante da Santa Inquisição. O tribunal não recordará dos fugitivos de Shangri-La. O tempo vence toda ilusão. E ele termina com essa frase maravilhosa. O tempo vence toda ilusão. E aí vamos ao tempo novamente, né? Como ele... Vamos ao tempo. Tá presente, né? Muito interessante. Pois continue aí. Bom, sobre essa era esse comentário que eu tinha. Fiquei muito feliz com as imagens. De você ter... Bom, então, eu vou saltar uma que estava aqui, porque, deixa eu ver. Estou tentando tirar o teclado aqui. Eu queria, assim... Eu não sei o que estou pensando aqui no tempo, mas... acho que eu vou fazer só algumas menções aqui, de duas que eu separei, mas pegando justamente isso que de certa maneira, na história poética do Aldir, a gente encontra muito, por isso que eu gosto muito de como ele trabalha, quer dizer, ele como digamos, um não negro, né? Assim como outros compositores, como Noel Rosa, Moacir Luz, Paulo César Pinheiro, né? Wilson, vai cair a live, porque já faz 1 hora. Eu vou derrubar aqui e a gente volta. Pode ser? Beleza. Pessoal, Isa, fica aí que o negócio tá quente, viu? Estamos comentando sobre Aldir Blanc. Eu vou derrubar a live, porque já vai cortar e a gente vai retomar. E eu queria muito que a Isabela voltasse com a gente. Beleza. Agnus Sei. Agnus Sei. Vamos falar de Agnus Sei.